Galera, eu sei que eu tinha falado que ia falar mais sobre Grécia, Roma, Mesopotâmia, mas eu vou entrar num ciclo de estudos para o concurso público da Prefeitura de Goiânia. E com isso eu vou gravar esse vídeo falando um resumo sobre o processo de colonização do território goiano até a inserção do capitalismo em território goiano. O território goiano é colonizado através do processo do bandeirantismo. Bandeirantismo é esse que eram expedições que se caracterizavam pela questão que os membros fincavam bandeiras ao longo da trajetória para se localizar em territórios inóspitos e desconhecidos. Foi graças a essas bandeiras que começaram a introduzir a colonização no interior do Brasil, surgindo estados como Goiás, Tocantins, que na época era Goiás, Mato Grosso do Sul, que na época era só um estado. Mas vou enfocar especificamente sobre Goiás. Goiás ganha esse nome devido à questão que era a tribo dos índios goiáses. Ao chegar aqui, Bartolomeu Bueno da Silva foram duas expedições, a do Bartolomeu Bueno da Silva e o do Bartolomeu Bueno da Silva Filho, que era o pai do primeiro líder expedicionário bandeirantista. E ele ganha tanto ele como o filho ganham o apelido de Anhanguera, que quer dizer Diabo Velho. Diabo Velho tem duas ideias sobre essa origem do porquê chamaram primeiro o Bartolomeu Bueno da Silva de Anhanguera e depois o filho. Alguns dizem que o Bartolomeu ele mandou os seus agregados da expedição colocar um barril de cachaça e tacou fogo e ameaçou os índios de fazer o mesmo com a água deles se eles não contassem onde estavam os metais preciosos. E outra tese é que ele era feio demais, por isso os nativos chamavam tanto ele como o filho dele de Diabo Velho. Mas é outra história. As primeiras cidades de Goiás, elas surgem como cidades dormitório. Ninguém que viera para cá estava preocupado em se fixar em território goiano. Por isso que surgem as cidades com mal organizadas, as primeiras cidades goianas nas beiras dos rios, porque lá eles trabalhavam na mineração, sem recursos nenhum. E nessa toada, desde o começo, eles praticavam atividades para além da mineração que iriam se mostrar no futuro a vocação do território goiano, a agricultura e a pecuária. A pecuária eles usavam para preparar a terra, o arado. E o boi era criado, o boi e a vaca era criado livre. E os primeiros anos da atividade agropastoril, da agropecuária, foram atividades de subsistência. Mas desde o princípio, Goiás se revela um estado agrário. Mas durante muito tempo ele ainda não é inserido no processo da ordem capitalista que se instala no Brasil desde o período colonial.
ele precisou esperar a vinda da estrada de ferro, a escassez das terras no Sudeste, para que pessoas viessem, adquirissem terra e começasse a mudar. Com outra coisa que contribuiu foi a construção de Goiânia aos arredores da cidade de Campinas, depois de uma pesquisa feita. E o Pedro Ludovico ele consegue isso porque ele tinha influência, conseguiu ser interventor porque o cunhado dele era médico do então presidente Getúlio Vargas, que interferiu por ele. E nisso, o que ele fez? Estava nascendo uma elite no Sudeste goiano, que estava querendo o poder para si, né? Mas a capital sendo em reduto caiadista, o que acontecia? Essa nova elite não teria o poder de influência. E não tinha como inserir o capitalismo, porque não tinha como atrair pessoas do campo para a cidade para servir como um exército de reserva no processo de inserção do capitalismo em território goiano. Goiânia nasce para atender interesses desses grupos políticos e retirar a influência do grupo dos caiados. Um plano que já tinha anos antes, Pedro Ludovico ele coloca em prática e insere o capitalismo de fato, aproveitando a vez no sistema da ordem e progresso do território goiano. Portanto, podemos concluir que, apesar do objetivo principal fosse a atividade da mineração, ao longo do tempo revelou-se que a vocação do Goiânia seria a atividade da agropecuária, sobretudo agrária, com as atividades que antes era de subsistência, mas com todo esse processo foi inserido o sistema capitalista no território goiano e hoje vivemos em um estado, um dos os estados mais ricos da federação e teve que esperar o processo de inserção do capitalismo em território goiano. E aqui eu termino esse vídeo. Espero que tenha servido de alento para quem quer fazer o concurso, como eu, né? E falou, galera!